Fala investidores, agricultor financeiro na área. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um bancão, né? Um bancão que eu acabei fazendo aposta na semana passada. Tinha um tempão que eu tava olhando o Bradesco e na semana passada realmente ele me chamou muita atenção. O Banco Bradesco tá em uma tendência de queda aí desde o ano de 2019, quando atingiu aí seu valor máximo, né, de valor de mercado e também sua cotação no valor de R$ 26,38. De lá para cá, a ação já se desvaloriza aí 48,52%. Hoje as ordinárias são negociadas a R$ 13,58 e a gente vai falar aqui a nossa tese de investimento. Lembrando que essa tese de investimento não é recomendação nem de compra nem de venda. Não saia por aí comprando papéis que alguém está falando que está comprando, tá? Principalmente alguém como eu, um caipira aqui de Minas Gerais como eu, tá? Então, pessoal, vamos lá. Lembrando que eu te peço para deixar o like aí no canal, uma inscrição. E lembrando que aqui a gente não quer vender nada para você, tá? Então, bora lá falar sobre o bancão, tá? Quando a gente olha os números aqui do bancão, realmente a gente vê aí uma queda aí em alguns indicadores, tá? Uns indicadores aí relevantes, a gente vê uma queda forte no ROI, igual a gente vai mostrar aí para vocês, que é um indicador aí muito importante para quem gosta de comprar banco, tá? Hoje as ações ordinárias são negociadas a R$ 13,58, já as preferenciais R$ 15,47, tá? Eu optei pelas ONs, tá? Porque tem tag along, estava mais barata, estava abaixo do valor patrimonial e recebe a mesma quantidade de dividendos. Então, entre ON e PN, as PNs hoje têm um tag along aqui de 80%, dificilmente eu acho que vai acontecer alguma sacanagem aí com os minoritários que tem PN, mas mesmo assim eu preferi por estar aí com uma diferença muito grande, né? Praticamente uma diferença aí de quase R$ 2, tá? A gente está falando de R$ 1,90, mais de R$ 1,90 de diferença das ações ON para PN, tá? As ações ON, tá? Nos 12 últimos meses se desvalorizaram aí 12%, já as preferenciais 17,45%. Hoje o valor de mercado da companhia é de 164 bilhões de reais, tá? É a quarta maior companhia do Brasil de capital aberto, tá? Se eu não me engano, ela perde aí para Itaú, Vale e Petrobras hoje, tá? Lembrando que no passado a empresa chegou aí a ter um valor de mercado aí em torno aí de 291 bilhões de reais, ou seja, de lá para cá teve uma queda aí de quase 50%. Quando a gente olha o histórico de dividendos do banco, vou colocar aqui em BBDC3 porque foi a ação que eu aportei, tá? Então a gente vê um longuíssimo histórico de dividendo, um baita de um dividendo aqui em 2019 de R$ 1,34, e não só o dividendo, a empresa paga bonificações todos os anos, tá? Você pode dar uma olhada aí no histórico de bonificação da empresa, desde que o banco praticamente entrou no mercado, ele dá aí uma bonificação aí de 10%, tá? Ou seja, quem tem 100 ações hoje do Bradesco, geralmente mês de março, tá? Sempre no mês 3, eles dão uma bonificação aí de 10% dessa posição. Ou seja, se você tem 10 ações, você recebe uma, 100 ações você recebe 10, 1.000 ações você recebe 100 ações, tá? Então, se eu manter minha posição até março, provavelmente em março eu irei receber uma bonificação aí de 10% em cima da minha posição. Muita gente fala aí dos dividendos, que o dividendo está diminuindo. Pessoal, não é só dividendo, a gente tem que olhar Bradesco, tá? A gente tem que olhar também a bonificação, que essa bonificação ajuda muito aí o acionista, principalmente o de longo prazo, tá? A rentabilidade aí do banco desde 1998, para quem não reinvestiu os dividendos, é de 574%, já quem reinvestiu os dividendos foi de 1.620%, tá? Uma baita de uma rentabilidade. Cotação lucro. A cotação do Bradesco caiu muito, que não sei o que está acontecendo, pessoal? Cotação sempre vai acompanhar lucro, tá? Em 2019 a gente teve um baita de um lucro aqui, e de lá para cá esse lucro praticamente caiu muito, né? O lucro em 2019 foi de 22 bilhões de reais, no anualizado em 2023 está em 15 bi 450 milhões de reais. Então a gente viu um crescimento aqui da cotação, tá? Por quê? A cotação tende a acompanhar o lucro. Então aqui a gente viu a cotação caindo. Por quê? Porque o lucro do Bradesco também caiu, tá? Caiu porque a gente teve vários contingenciamentos aí, tá? Principalmente aí da Americanas, que afetou drasticamente o Bradesco. Eu não me lembro de cabeça os números agora, a quantidade de dinheiro que eles reteram lá no seu PDD, tá? Que é a provisão para devedores duvidosos, mas eu sei que impactou bastante aí no balanço da companhia, tá? Hoje é uma empresa aí que praticamente aí trade aí, praticamente hoje 10 vezes, tá? Em relação preço-lucro, ou seja, tá caro? Não tá caro. Mas tá barato? Também não tá barato em relação ao lucro atual, tá? Mas a nossa estimativa, tá? Que esse lucro volte a crescer novamente. Quando a gente olha esse gráfico de lucro do Bradesco aqui, a gente vê que ele tem um crescimento, depois ele vai ter uma lateralização, depois ele tem um crescimento, depois ele tem uma lateralização, depois ele tem um crescimento, lateralização, crescimento, lateralização, crescimento, lateralização. Então, possivelmente, eu creio que 2024, 2025 serão anos melhores para o bancão, tá? Uma coisa que me chama muita atenção no Bradesco é que realmente, de fato, a diretoria do Bradesco tem deixado a desejar. São ótimos salários, tá? São salários, assim, são dos melhores salários do Brasil, e o Bradesco está com uma fama de matar negócios, tá? E um dos negócios que eles mataram foi o da corretora agora, tá? Que praticamente tinha tudo para ser uma nova XP, eles compraram um negócio e conseguiram ali aniquilar aquele negócio
sumir com a corretora do mapa, tá? Há um tempo atrás também eles fundaram aí 3 bancos digitais, tá? Eu não me lembro muito bem o nome dos bancos, mas eu lembro que foram 3 bancos, cada banco desses era para ser concorrente um do outro. Todos os 3 bancos também foram para o vinagre, tá? Então, o banco tem capacidade? Tem muita capacidade. Eu acho que é um banco que devia focar mais no setor agro, tá? Um banco que não tem um braço ali no agro, meio que Bradesco e Itaú não tem esse braço devido à concorrência alta ali do Banco do Brasil, mas eu acho que tem capacidade sim de crescer, principalmente no agronegócio. Antigamente tinha, tá? E dava um bom resultado, tá? Se eu não me lembro, eu acho que era Bradesco Rural, que praticamente era um banco, um braço do banco, que era voltado ali para produtores rurais, tá? Então eu lembro que para você fazer um empréstimo, você tinha que dar as terras em garantia, tá? Deu muito resultado, recebeu-se muito bem, mas por algumas questões, esse braço do banco ele foi cortado, não sei o motivo, mas deixou a desejar, tá? Então não foram só esses negócios, foram outros negócios também que o Bradesco comprou e conseguiu matar, tá? Lembrando que por baixo do Bradesco não só é o banco, tá? Também tem a seguradora Bradesco, tá? Que é o Bradesco Seguro, existem outras várias empresas aí abaixo do Bradesco, tá? Então realmente o Banco Bradesco chama muita atenção pelo seu tamanho, tá? É um dos maiores bancos privados do Brasil, tá? Tem aí é um banco que está presente em todos os estados brasileiros, tá? Então é muito grande mesmo. A gente não está falando de um banquinho igual o Nubank, igual BMG, tá? A gente está falando aí de um banco grande com presença praticamente que global, tá? Então quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, lá em Nova York, se você procurar, tem lá uma sede lá, uma agência do Banco Bradesco. Então é um banco que está passando por alguns problemas? Sim, está passando por alguns problemas. Os números aqui mostram isso pra gente, tá? Principalmente aqui, quando a gente dá uma olhada aqui no PDD da companhia, tá? O PDD que cresceu muito em 2023 pelo efeito Americanas, e eles estão falando aí que eles já provisionaram, tá? O mercado em geral está falando que foi provisionado um prejuízo devido a lojas também, a outra companhia que é a Via Varejo. Não se sabe, tá? De onde veio esse PDD. O PDD praticamente de do início de 2023 já tinha sido provisionado, no segundo semestre apareceu aí um PDD gigantesco, estão se falando nos corredores do mercado que possivelmente pode ser aí o PDD de Via Varejo, tá? Então eles estão provisionando aí um prejuízo para Via Varejo, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui nas receitas de serviço, tá? A gente vê que a receita continua crescendo com o passar do tempo, despesa com o pessoal, é outro detalhe. Hoje o Banco Bradesco só perde para o Banco do Brasil em questão de funcionários, tá? Então só o Banco do Brasil que tem mais funcionários que o Bradesco. Eu acho que eles deveria ter um corte aí, tá? Uma diminuição aí na mão de obra, isso ia impactar bastante aí nas despesas com o pessoal, tá? Que hoje representa aí 18 bilhões 191 milhões de reais. Despesa aqui em 2023, mas meio que vem com o lucro do Bradesco, né? A gente teve sempre aqui um crescimento, tá? No PDD, depois a gente teve uma lateralização, depois a gente teve um crescimento, depois a gente teve uma lateralização, depois a gente teve um crescimento, depois a gente teve uma lateralização e depois a gente teve outro crescimento, tá? Então, possivelmente, esse PDD cresce, sim, ele está crescendo muito, tá? Mas em média também com o lucro do banco e a receita do banco. Ou seja, a gente tem PDD crescendo, mas a gente tem receita crescente e lucro crescente. Então, praticamente tá tudo normal. Praticamente hoje o banco, caso tome esse prejuízo aí de 32 bilhões 397 milhões, isso já está provisionado aí no balanço do banco, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa análise, tá? Quando a gente olha o lucro por ação, é outro aqui que muita gente assusta, né? Por quê? O lucro em 2014 era R$ 3,60. O lucro por ação hoje está R$ 1,45. Beleza. Mas você já parou para pensar na quantidade de bonificação que foi feita de 2014 para 2023? Então foram quase 10 anos, tá? Então praticamente 9 anos para ser exato. Se você tinha 1.000 ações do Bradesco em 2014, depois você faz a conta aí para você ver o tamanho da sua posição hoje, tá? Então, praticamente, esse lucro por ação ele não caiu, tá? Quando a gente olha aqui no balanço, sim, caiu, mas eu creio que para quem está posicionado há muito tempo, tá? Hoje está recebendo bem mais dividendos do que lá em 2014. Lembrando que foi um banco aí no passado que chegou a pagar aí até R$ 14,55 de lucro chegou a gerar, tá, pessoal? Perdão. Lembrando, pessoal, que no passado foi um banco aí que deu, tá, R$ 14,55 de lucro por ação, tá? Ou seja, um baita de um lucro
foi uma época praticamente aí dourada para os bancos, tá? Um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre a era dourada aí dos bancos, dos grandes bancos que a gente tem hoje, que são aí o Itaú e o Bradesco. Quando a gente dá uma olhada aqui no valor patrimonial da companhia, que me chamou mais a atenção, que poucos bancos hoje são negociados aqui no Brasil abaixo aí do seu valor patrimonial, tá? Hoje o valor patrimonial de Bradesco é de R$ 14,97, podemos colocar aí R$ 15, tá? Como eu comprei BBDC 3, que tá praticamente R$ 2 abaixo aí de BBDC 4, eu paguei 0,91 do valor intrínseco, que é de R$ 14,97, tá? Então, quem está comprando hoje está comprando abaixo do valor patrimonial, a gente está falando das ONs, tá? E está comprando aí um papel aí que possivelmente, dificilmente, caso aí os números voltem a melhorar, tá? Esse ROI, por exemplo, aqui, volte a crescer, cadê o ROI do banco? O ROI hoje é de 10%, caso a gente volte aí no passado, igual foi aqui em 2019, ROI de 17%, 2015 tivemos um ROI aqui de 19%, a gente não vai ver esse banco sendo negociado aí próximo a valor patrimonial, a gente vai ver possivelmente aí com pares iguais aí do Banco Itaú, tá? Vê aqui as receitas aqui com o IF, tá? Que são as receitas aí de intermediações financeiras, praticamente explodindo, hoje em 178 bilhões de reais, e quando a gente olha essas despesas aí com as intermediações financeiras, a gente vê que ela cresceu, tá? Mas em média sempre cresce mais a receita do que as despesas, tá? Hoje em 159 bilhões de reais a despesa aí que eles têm aí com intermediações financeiras, tá? Pessoal, praticamente é um banco muito bom, tá? Não temos que questionar o Bradesco, a hegemonia do Bradesco. Muito se fala, muita gente no mercado hoje falando aí que possivelmente talvez o banco quebre. Cara, a gente já viu isso acontecer no mercado, tá? Principalmente eu já via as pessoas falarem em Vale. Vale quando estava 12, 14 reais, muita gente falava que ia quebrar. Aconteceu o Brumadinho, muita gente falava que ia quebrar. Petrobras, há pouco tempo atrás, chegou a ser negociada a R$ 4, tá? Tô falando de 2016. Muitos se falavam que ela iria quebrar. Cielo, caso recente, muita gente falou que ia quebrar também, e a empresa está aí, continua gerando receita, entregando resultado. Braskem, já falaram que ela ia quebrar. Blue Chip, muito difícil vai quebrar, tá? Small Cap tem uma facilidade grande para quebrar. Lembrando que banco é uma situação complexa, tá? Bem complexa. A gente já no Brasil meio que foi normal durante muito tempo, né? A gente teve aí quebra de vários bancos, tá? Inclusive bancos aí americanos, bancos estrangeiros que vieram fazer operações no Brasil e se deram muito mal, tá? Que teve que vender operações aí para o Santander, para o Bradesco, para o Itaú. Então não foi um e nem dois, não, foram vários bancos. Então o que a gente tem na nossa cabeça hoje? Que Banco Bradesco é um banco predominante, tá? Principalmente aqui no Brasil, é um banco enraizado e hoje praticamente, quando a gente olha a base acionária do Bradesco, a gente vê que a família dos fundadores do Bradesco, tá? Dependem do banco para sobreviver, receber dividendos e com certeza eles não vão querer perder essa mordomia nunca na vida deles, tá? Então isso aqui praticamente hoje tem ali um dedinho ainda do Amador Aguiar, que foi o fundador aí do Banco Bradesco, e eu creio que provavelmente eles vão começar a mexer os pauzinhos aí para a retomada do banco. Eu creio que não vai demorar, tá? E muito provavelmente não. Isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Não estou querendo fazer a sua cabeça. Eu mesmo falando aqui não tenho influência nenhuma no mercado, então provavelmente não consiga nem fazer preço no Bradesco, tá? Devido à minha influência, minha baixa influência. Mas o que se sabe que muitas das vezes a oportunidade bate ali na porta e a gente já viu isso aqui acontecer várias e várias vezes aí com outras empresas, tá? Então a gente tem casos recentes aí como Cielo, todo mundo falava que a empresa ia quebrar, aí empresa pagando dividendo, entregando bons resultados. A margem caiu, lógico que caiu. Hoje a gente tem uma competição muito maior, a gente tem o Pix, mas mesmo assim a empresa aí se reinventou, subiu muito aí nos 12 últimos meses, se eu não me engano, nos 2 últimos anos, tá? Então quem continuou ali fazendo os aportes pequenos, não ficou ali tentado a vender suas ações no fundo, muito provavelmente deve estar ganhando dinheiro em Cielo e outras empresas, tá? A gente já viu esse histerismo do mercado aí em outras companhias redondinhas, tá? Isso não vai ser a primeira vez e não vai ser a última vez, então são nesses momentos que muito provavelmente a gente que é investidor de longo prazo, tá? Um investidor pessoa física, um investidor pequeno, tá? Com poucos recursos, vai conseguir de fato fazer bons negócios, tá? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Essas oportunidades acontecem, tá? A gente já viu isso acontecer várias e várias vezes. Hoje, igual eu falei, o meu preço médio ficou em 13,20, mas muito provavelmente, se essa ação cair, continuar caindo aí, ficar na casa aí dos 13,20 abaixo, muito provavelmente vou continuar fazendo aportes em Banco Bradesco, tá?
Hoje, com o lucro atual, a empresa ela tá valendo somente isso mesmo, tá? A gente vê aqui pelo gráfico, tá? Principalmente as ações preferenciais. Já as ordinárias têm um spreadzinho aí para subir até os R$ 15, quando a gente olha aí a diferença da cotação do lucro vezes a cotação do papel, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Um grande abraço a todos. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.